Tudo bem, meus amigos? Mais um programa É Direito Brasil. E hoje, presencialmente, com os nossos amigos Edson Góes e Augusta Creche aqui do lado. E vamos bater um papo sobre a polêmica do momento, que é a crise, né? Se é que a gente pode dizer isso, da 123 milhas, que tem prejudicado milhares de pessoas Brasil afora. Então, o que você dizia? O que você diz sobre isso, doutora Augusta? Boa tarde a todos. A única coisa que eu discordo é que não é crise, é o caos. Verdade, verdade. Mas assim, boa tarde a todos, um prazer, estamos hoje, né? Juntos nós sempre estamos, mas hoje estamos juntos e misturados no mesmo local. Mas é sempre um prazer estar aqui e hoje vamos falar de crise e de caos, porque de fato é um caos. Principalmente quando a gente abre a internet e vê aqui que existem 500 milhões de milhas não utilizadas pela 123 milhas, de aproximadamente 15 mil pessoas. Então, assim, eu fico pensando, né? Muita gente toma aspirina, eu faço check-in com 500 milhões de milhas. Nossa Senhora. Dá para dar algumas voltas ao Dava mundo. para ir até pela Emirates. Mas tudo bem, é muito doloroso. Mas nós vamos conversar sobre isso. Eu quero, de fato, dar as boas-vindas a todos e passar a tribuna para meu amigo Edson Góes. A tribuna é sua para não fugir à regra. Shalom, shalom, a nossa audiência, mais um programa É Direito Brasil. Todas as quartas-feiras estamos aqui há 38 ou 39 já? 39 semanas? Não, Acho que a gente já perdemos até a conta. Acho que a gente já perdeu. Consecutivamente estamos aqui sempre brindando a audiência com temas jurídicos importantes para melhor conhecimento por parte da sociedade dos seus direitos. Esse caso da 123 milhas é um caso realmente que está aí em todos os veículos, né? A mídia tem explorado bastante esse tema, que é um tema realmente relevante, porque muitas pessoas, se nós pudermos chamar de golpe, caíram no golpe, né? Eu nunca nunca comprei passagem pela 123 milhas. Sempre preferi comprar diretamente com as companhias aéreas. Esse caso, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, meus amigos, e botei aqui 123 milhas, o que fazer, e achei 1, 2, 3, 4, 5, 6 anúncios de escritório de advocacia já tentando captar uma clientela aí com o caso da 123 milhas, né? Aqui através aquele patrocinado que o Google dá, né? O Google Ads, né? Então, tem uma série de colegas aqui já de olho nesse tema, porque realmente é um tema que está dando o que falar Brasil afora. Nós vimos aí, inclusive, a participação, né, dos representantes da 123 milhas junto aos membros do governo e da Câmara Legislativa Federal. Inicialmente eu quero passar para o nosso colega Dr. Walter Ribeiro, que é especialista, porque eu tenho minhas indagações e ele, como é especialista da área do consumidor, a gente vai poder bater um papo aqui sobre quais são as implicações jurídicas desse caso, como será conduzido, já que existe aí não uma falência, é uma recuperação judicial, se eu não me engano, né? Isso, uma recuperação judicial. E isso implica numa série de questões que às vezes impedem até... impedem não vamos falar impedem, mas obsta o recebimento dos seus valores de uma forma não convencional, vamos dizer assim, ou convencional, que agora nós vamos ter aí que aguardar um trâmite. Então, doutor Walter, comece falando um pouco para a gente poder avançar nas perguntas. Eu queria, antes de se falar sobre os detalhes técnicos do direito do consumidor, fazer uma observação para a gente discutir a respeito, principalmente no que diz respeito ao mundo do direito, né? Nós, como operadores. É uma coisa assim intrigante. Você sabe que até hoje o deputado, que é o presidente da CPI, Áureo Ribeiro, ele questionou como é que a 123 milhas comprou tantas milhas
de clientes. E aí o que chegou ao conhecimento dele é que a Hot Milhas serviu de intermediária da venda dessas milhas. Só que os advogados dos donos da 123 e também da Hot Milhas usou do habeas corpus e mandou que todos ficassem calados. Porque até hoje, o grande imbróglio hoje, para poder você buscar o exercício do seu direito, é saber como é que foi feito e quem é o culpado. Porque o que eu tenho observado, não sei se vocês viram, é que a gente não sabe ainda se existe o rombo de quem vendeu, porque tudo que a gente está vendo é de quem se utilizou dos pacotes, da compra de viagem. Mas, gente, são 500 milhões de milhas. E o que se está ventilando por aí é que não houve o pagamento. Mas ninguém sabe se houve o pagamento para a Hot Milhas, porque era a Hot Milhas que intermediava. Se quem deve é a Hot Milhas, a esse povo todo, da venda, ou se quem deve é a 123. A 123 tem um problema, sim, do cumprimento da obrigação de fazer das passagens, né? De cumprir passagem, hotel, pacote. Mas e o problema das milhas? Como é que até hoje, você observa que até hoje ainda Não se fala, né? não se fala, nem se fala, e juridicamente, onde é que está sendo a busca pelo exercício do direito? Que é um negócio, que país é esse, né? Eu fico a pensar, que país é esse, meu irmão? Que país é esse? Tá, depois que ele falar, eu vou falar um pouco sobre milhas. Milhas de empresa aérea nacional, eu estou falando como usuário. E tem milhas de empresa aérea internacional, que é a American Airlines. Administrado direto pela companhia, né? É administrado direto pela American Airlines, que inclusive você pode usar dentro do Brasil. Durante um período de tempo, né, ela perdeu a parceria, que a parceria dela foi com a Gol durante muito tempo, e depois retornou, veio com a TAM e tal, e hoje ela faz parcerias também com a Gol, que você pode usar aqui dentro. Inclusive, com uma quantidade tão pequena de milhas em relação às nacionais, que eu fico vendo que é inviável. Hoje eu só busco jogar minhas milhas para a American Airlines. Para viajar para os Estados Unidos não tem nada igual. Por que você tem algo que tem o mesmo, né, princípio lógico de agregar milhas, o exercício do direito da busca é o mesmo, mas lá não se pode um terceiro vir e querer comprar suas milhas. Você, para passar para um terceiro, você até pode, mas o valor é tão alto que não vale a pena. Então, o que eu percebo é que eles já criaram um mecanismo de impedimento. Porque como é que a 123, por exemplo, ia comprar milhas da American Airlines se o valor é muito mais alto no momento da compra, né? Do uso, não. Mas para comprar é muito alto. Aí eu fico pensando, por que no Brasil tudo é essa bagunça, essa baderna? Posso falar baderna? Eu acho que pode. Se você me permite, não deveria ser assim, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê aí a existência da Secretaria de Direitos Econômicos e o CAD, que são vinculados ao Ministério da Justiça, que teria também essa função de estar sempre atento a essas grandes compras, essas grandes companhias, não só fusões ou incorporações, mas também as grandes transações. Então, por certo, essa situação da 123 Milhas, bem como de tantas outras empresas, deveriam estar no radar do SDE. Então, aí o Ministério da Justiça, não é, deveria apresentar alguns esclarecimentos, como é feita a fiscalização, os PROCONs, porque, se eu não me engano, a sede
da 123 Milhas é em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então aí o PROCON o PROCON do Estado de Minas Gerais já fez algum procedimento, e os outros PROCONs do Brasil, provavelmente sim, tá? Mas vem aquela indagação. Houve algum tipo de fiscalização? A gente não sabe, pelo menos não está sendo divulgado. Muito bem. Mas, entendeu? É importante dizer que, em sendo relação de consumo, aplica-se ao caso, né, o Código de Defesa do Consumidor, que ele trata o cidadão que adquire aquele produto ou serviço como hipossuficiente em relação ao fornecedor, que são, em geral, pessoas jurídicas, pode ser pessoa física também, mas em geral são pessoas jurídicas. O consumidor, ele é incisivo, a responsabilidade é objetiva, não importa se é 123 milhas, não teve culpa porque não teve as milhas adquiridas repassadas, ou teve um equívoco no lançamento do sistema. Tem 500 milhões de milhas. Peraí. Não teve isso. Não importa o caso em concreto. O que importa é que a responsabilidade é da 123 milhas. E ponto final. Se foi culpa do sistema, das plataformas das companhias aéreas, aí é um problema da 123 milhas e das companhias aéreas. Se foi um problema entre a 123 milhas e a empresa que intermediou a compra dessas milhas, é um problema deles. O consumidor tem o direito de ser ressarcido. Ele pode escolher, né, ser ressarcido integralmente em dinheiro ou a remarcação. Mas ele não é obrigado, como está acontecendo, a receber, não é, um voucher, né, com tempo pré-determinado para ele utilizar e ainda cheio de condicionantes. Isso não existe. O consumidor, ele tem que buscar, tem que solicitar primeiro, administrativamente, a restituição, passa lá um e-mail, não é, solicitando o voucher, olha, eu comprei na data tal, comprovante tal, passagem para voo em tal cidade, dia tal horário, voo número tal, ponto. Quero a restituição desse dinheiro. Passou 30 dias, não teve resposta, ou se teve resposta antes, ótimo. Foi negativa a resposta, ajuiza uma ação, vai no juizado especial, inclusive nos aeroportos tem juizados especiais, até 20 salários mínimos. O cidadão tem um chamado ius postulandi, não precisa de advogado até 20 salários. Claro, é aconselhável que você entre com uma demanda com um profissional. Por quê? Porque ele vai fazer uma petição inicial, bem fundamentada, tá? Ele não vai deixar de pedir todos os seus direitos, inclusive aí não é só a restituição, você tem aí o tempo perdido, as frustrações, o dano moral, eventuais lucros cessantes, que vai que você ia viajar em um compromisso de trabalho ou em um compromisso familiar, social. Então, tudo que você perdeu, tudo que você deixou de faturar, isso entra na equação da reparação dos seus danos. Então, é importante que tenha um profissional habilitado. Mas nada impede que vocês façam sem um advogado. Agora, independente disso, é importante antes, repito, solicitar administrativamente, que pode ser feito com um protocolo no balcão, não é? Da 123 milhas ou no próprio e-mail da 123 milhas. Tá? Ou até pelo Zap, mas eu aconselho mais pelo e-mail, solicitando a devolução. Entendeu? Mas assim, as pessoas precisam entender que, independente do valor do prejuízo, elas têm que reclamar. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele tem também um teor pedagógico. E ele, na aplicação, força a
melhoria na prestação de serviços, não é? ou na venda dos produtos, ou no pós-venda. Se você deixa para lá, e eu acho que não deve deixar para lá, você acaba premiando essas más empresas, não é? Que prestam péssimo serviço e estimulando outras situações futuras. Então é importante. Eu acho, Walter, que nesse caso concreto a gente tem uma repercussão ainda aí que não só do direito do consumidor. Uma oportunidade, conversando com uma colega nossa advogada, que até então, a doutora Paula, ela presidia a Junta Comercial do Estado da Bahia, ela me alertou que esses casos que são tratados no âmbito que envolve a questão aeroportuária tem que ser tratado também com as regras de direito aeroportuário. Então, fica aí o alerta aos colegas advogados que estão atuando nessa seara, que se atualize sobre as regras de direito aeroportuário, especialmente as regras internacionais, que são aplicadas ao caso, né? Você Quando sabe se qual trata é o problema mais grave em relação a isso? A 123 milhas não vendia passagem. As passagens, elas eram adquiridas Das direto das companhias. empresas aéreas. É. Ela era nada mais, nada menos do que uma intermediária. E no momento em que ela pagava as empresas aéreas, ela pagava com as milhas. Então, na realidade, é uma situação, porque assim, o que a Hot Milhas está dizendo é que ela era somente uma intermediária entre o vendedor e eles, que eram um comprador. Entre eles e a empresa aérea, eles nada mais eram de que um intermediário, uma empresa, digamos, uma agência de viagem, com outro formato, que a agência de viagem era que recebia, né, quem recebe a sua comissão. E a 123 milhas, ela pagava a passagem para você. E o lucro que ela tinha era em cima do que ela comprava as suas milhas, pelo menor preço. Quem tinha dificuldade, que tinha muitas milhas, precisava de dinheiro e vendia mais barato. O que é que está ocorrendo hoje? Que é uma situação muito pior do que a gente pode imaginar, eu acredito. Eles teriam, aspas, uma recuperação judicial de que, se eles não têm objeto de comercialização, se eles não vendiam absolutamente nada, se eles não têm passagem, o consumidor vai buscar o que dele, como ele está dizendo, o que ele tem são 500 milhões de milhas para oferecer ao consumidor. Ele não tem dinheiro. Mas vem cá, e essas milhas realmente existem? Há comprovação? Mas isso é que quem está lá em cima e quem tem a obrigação, que é o que o presidente da CPI questionou. Mas eles, por conta do habeas corpus, eles ficaram calados. Mas no Brasil, infelizmente, só tem direito quem tem poder. Eu tenho essa convicção ninguém tira de mim, porque até hoje esse negócio explodiu e ninguém sabe nada. Você não sabe absolutamente nada, porque a 123 milhas, você vai entrar hoje, enquanto advogado, você é operador do direito, você vai entrar na defesa do consumidor com um processo lindo, pedindo todo tipo de indenização, dano moral, dano material, de quê? Aí eu lhe pergunto, em cima de quê? Se ele, como um atravessador, eu tenho convicção, porque eu dei aula de direito empresarial durante 18 anos e fui empresária. Eu lhe pergunto, qual é o patrimônio agregado que 123 milhas tem, a não ser milhas? Que não são deles também. Pois é isso que eu ia que falar. não são deles porque eles não pagaram. Eu entendo que falta aí uma regulamentação, sim, regulamentação desse comércio, desse mercado de milhas. Isso não vai embora, isso veio para chegar, isso é uma realidade. Então, o consumidor, ele carece de garantias, tá? Então, precisamos saber se, no caso, em tela da 123 milhas, se realmente ela tem essas 500 milhões de milhas como alega. Cadê a comprovação? Como a doutora Augusta falou, é algo intangível. A pessoa diz, olha, eu comprei
500 milhões de milhas, certo? Prove. Não tenho, é do Não outro. tem como provar. Entendeu? Então isso aí não estou dizendo que é o caso, pelo amor de Deus. Mas do jeito que a coisa ficou mal explicada, até parece estelionatário. Coisa de estelionatário. Não é? Inclusive, quando você se propõe, né, isso está no direito civil também, quando você propõe, oferta algo no contrato, mesmo que não esteja escrito, se você oferta verbalmente, passa na publicidade, se vincula ao contrato. Mas no contrato não está dizendo isso. Não, mas uma propaganda que passou ali na De quem é TV a propaganda que ele passa lá? É dele? Pois é. É da Gol, meu filho. Pois é. É da TAM. Então aí abre-se a possibilidade, inclusive, de você chamar, eventualmente, a depender, não é? De que empresa você adquiriu a passagem através das milhas, incluir no polo passivo. Se não for, lá na frente sai. Mas na dúvida, coloca todo mundo. Vai se discutir a responsabilidade. Eu entendo que esse país ele é tão irresponsável. Opa, Porque quando você tem determinadas empresas que eles estão comercializando qualquer produto abaixo do preço de mercado, com valor inviável de comercialização, o que é que significa isso? Lavagem de dinheiro. É o que todo mundo sabe. Exato. Existe uma fiscalização legal, porque não é possível você vender determinado produto, o qual você está inviabilizando a comercialização. Você acha que a 123 milhas teria a capacidade, mesmo com milhas, de vender uma passagem de ida e volta de Salvador para Nova York a R$ 1.089? É complicado. Então, agora, o que acontece? Era assim que ela fazia. Era com pacotes, às vezes, de estadia de 4, 5 noites. Você pagava R$ 2.500. Quem é que fiscalizava? O que falta nesse país é as pessoas terem fiscalização e legalidade para quem tem poder. Se fosse eu ou vocês, nós não conseguiríamos fazer. Estava preso já. Mas o grande problema... O super-ministro já tinha dado A gente já estava na papuda lá, né? Vocês lembram daquele macacão laranja. Que deu um golpe no Brasil, inclusive na época, até a ACM aqui, que saiu em todos os jornais, que ele foi para o Rio de Janeiro, que era festa no Copacabana Palace, andava no jatinho de todo mundo, porque ele era milionário, fez grandes negócios. Sabe por quê? Porque ele estava lá no meio da nata. Se ele estivesse no meio dos pobres, ele não chegava nem na porta do Copacabana Palace. Mas, em compensação, o país é assim. Eu nunca comprei nada que é barato. Alguém nunca me pega no golpe. Se você me oferecer algo, olha, Augusto, eu comprei, estou apertado. Eu preciso vender isso a preço de nada. Ô, meu amigo, muito obrigada. Você está apertado? Eu tenho um dinheirinho aqui, eu não digo ele não, mas eu tenho uma grana aqui que eu posso perder. Porque para emprestar a gente precisa saber que pode perder. Claro. Sabe por quê? Porque eu não vou dormir. Eu vou estar comprando algo que ou estou aproveitando da miséria dos outros, ou alguém está me vendendo algo que não é dele, ou chegou na mão dele de uma forma ilícita. Nunca comprei. Olha, eu sempre achei que a 123 milhas, eu juro a vocês que eu não estou mentindo, ia quebrar e largar todo mundo na mão. Eu tinha convicção. A mesma coisa o Urbi. A mesma coisa o Urbi. Que hoje já não é mais o que era. Que antigamente tinha até outro nome, mas o Urbi ainda se recuperou. Que antigamente era peixe urbano, era hotel urbano, lembra? Que também é aqueles preços baratos e tal. Voucher. Eu já viajei pelo Urbi. Fui a Las Vegas pelo Urbi, mas a gente comprou sabendo que não ia dar em nada. Nós compramos acreditando que não daria em nada. Mas deu. Postergado. Mas demorou muito tempo? Não demora, gente. Por quê? Porque, claro que não era o preço da 123 milhas. Não era impossível.
Então, o grande problema que eu vejo hoje, posso estar muito enganada, mas eu gostaria que alguém me esclarecesse, é como é que vai poder acionar algo que não existe. Que é 1, 2, 3 milhas não existe. Existe aonde? A sede é em Belo Horizonte. Eu posso Mas até não, dar um endereço aqui. Eu estou lhe dizendo, ela não existe enquanto empreendimento, negócio, lastro. Passivo, né? Não tem, ela não tem ativo nenhum. O ativo ativo, dela, ela nem já passivo. disse. Mas Quer dizer, felizmente. passivo ela tem muito, Mas né? Ativo, felizmente- Ela não tem, ela está oferecendo de volta as 500 milhões de milhas. Felizmente, por ser relação de consumo, há a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica e entrarmos Você na. acredita em Papai Noel. A criatura tem que acreditar em Papai Noel, a pelo amor de Deus, criatura vai entrar ter no alguma coisa em patrimônio nome sócios. dela. Bom, aí são outros 500. Mas que existe verdade- essa possibilidade, existe também, né? Mas eu A não verdade é que acredito nós tenha, estamos diante de um... Não é no Brasil. Eu acho que é um negócio quase que insolúvel, eu acho. Não é uma situação assim, sui generis, não. É uma situação até comum. A quantidade de medíocres, mau caráter e corruptos não é no Brasil, no mundo inteiro. Isso é verdade. Protegido pelo Estado, pelo poder, pelo sistema que comanda tudo, cada vez cresce mais. Então, os cidadãos, não é do Brasil, do mundo inteiro, que ainda acreditam com Papai Noel, vamos dizer assim, né? É duende, Branca de Neve. Branca de Neve, duende e etc., infelizmente são alvos corriqueiros para esse tipo de gente. E não há qualquer interesse por parte das autoridades, porque você falou de fiscalização, né, que deveria ter havido. Você pensou Quantos? sonho de alguém Walter que falou do passar o Natal Procon. com a família no Nordeste? Você falou do cara? Procon, mas quantos? Eu não vou perder meu tempo, nem vou gastar minha saliva aqui enumerando o número de órgãos que existem no Brasil que poderiam ter fiscalizado essa situação. Pois é. São muitos. Agora, não fazem o dever de casa. Não fiscalizam. Por que não fiscalizam? Porque como é que você vai fiscalizar a empresa do fulano de tal, que é amigo do Cicrano, do Cicrano, do Bacana, entendeu? Do comandante de tudo. Pois é. Aí fica complicado. Então, isso a gente vê em todos os lugares. Então, infelizmente, a população é refém desse tipo de coisa. E, quer dizer, o cidadão comum que ainda acredita em honestidade, que tem alguma formação ética, moral, que aprendeu na escola, porque isso não existe mais, não existe. Você falar hoje dessa modernidade, dessa sociedade nova aí, sobre ética e moral, igual você é antiquado, porque eles não sabem o que é, nunca estudaram, não sabem o que é, então para eles não existem. Então, é realmente triste assistir esse tipo de coisa, ver o circo que eles montaram, que é um circo. É um circo. Não tem palhaço de bolinha, mas muita palhaçada a gente assiste se a gente for verificar essas audiências públicas, essas tentativas de esclarecer a população. Porque é um grande conto de fadas, não vai resolver nada. Infelizmente, quem tomou prejuízo Eu trouxe a caneca só velha. tem um jeito é como o Dr. Walter falou, ele já deu aqui os passos: fazer a reclamação administrativa, procurar um advogado, entrar com ação na justiça e, quiçá, se Deus assim o abençoar, conseguir, quem sabe, até as milhas de volta, alguma coisa, Olha, algum sabe- tipo de agora, compensação. Você sabe que eu vejo uma forma de solucionar isso no Brasil? Eu vejo. Só que ninguém aqui, o cara tem que ser macho para conseguir fazer isso. Nos Estados Unidos, quando você não paga as suas contas, você enquanto empresário, o que acontece lá? Prisão. Vai preso. É. E o crime é o quê? e perde todo o engana- patrimônio. Quando você engana o consumidor lá, qual o crime é inafiançável. Quando ele é afiançável, é uma fiança tão grande que você não vai conseguir pagar. Ou se for pagar, você vai ter que dar as calças. Por quê? Porque do patrimônio da empresa não pode tirar. Se no Brasil fosse assim, não só tinha lei aqui para devedor, porque não tem lei para credor. Não ia Na ter verdade, cadeia é o pra seguinte, o juiz, ainda fala Brasil assim, a é doutora. signatário do Pacto São José da Costa Rica, que veda a prisão civil por dívida, com exceção de alimentos. Que Ou é seja, com exceção de que se o cara ficar lá preso os 90 dias, ele sai e não pode mais pronto, ficar preso. mas essa é a pelaquela única dívida. exceção, entendeu? Então, por dívida, né? Mas olha, gente,
É um horror. Nem aqui no Brasil, nem na América Latina. Eu vou falar uma coisa para você. Eu faço audiências de devedores de condomínio, aquele costumaz, que deve há não sei quantos anos. Sabe o que o juiz fala? Doutora, a senhora não quer fazer um acordo? Ele não tem como pagar, doutora. Eu digo, doutora, se a senhora fosse dona de um prédio, eu digo assim mesmo, e fosse a senhora que tivesse que assumir o prédio todo, a senhora aceitaria uma pessoa dessa, que tem 8 anos que não paga condomínio, que ele é o pobre coitado? Esse tem 20, com o dinheiro que ele não pagou o condomínio, ele tinha comprado apartamento. Mas não, doutora, vamos jogar isso aí, doutora, para 5 anos para ele pagar. Doutora, ele não consegue pagar até hoje uma parcela. A senhora acha que ele vai pagar 2? Se a senhora disser que é para ele pagar uma que ele deve e outra atual, ele vai levar 20 anos pagando. Ele não vai pagar. 120 meses. É uma atual e metade de outra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Então, assim, só tem lei nesse país para devedor. Olha, só. O caso da 123 milhas trouxe à tona uma situação que já era para ter sido regulada há muito tempo. Porque a questão aqui não é só milhas, são os produtos digitais. De uma forma geral. É preciso criar uma regulamentação mais atualizada, tá? Porque como não tem, se utiliza por analogia as regras do Código Civil que é de 2002, já é atual, porque antes era de atual, 1916, mas está defasado já. Exatamente, por isso que a gente precisa de uma lei específica para regular E o Código Civil todos os produtos digitais. Porque Porque como os produtos digitais em si também não são tangíveis, e normalmente as startups, né, você tem um endereço, mas você às vezes você não tem nem estrutura, entendeu? Escritório virtual, então co-work, então você não tem nem o que penhorar. Então é necessário sim criar uma legislação específica para produtos digitais, não só para o caso da 123 milhas, que nada mais é, eles funcionavam, né, nos moldes de uma agência de turismo, né? No começo era só milhas, passou a vender passagem e hospedagem também. Então funcionava, provavelmente eles alteraram a razão social deles e passaram a fazer serviços de agência de turismo. Porque, inclusive, existem franquias, né, de agência de turismo. Teve um dado que é bom a gente divulgar, que é o investimento dessa 123 milhas em publicidade no ano de 2022, não foi, Augusta, que você viu aí? 2021. 2021 foi 2,37 bi, 2022, 1,80 e pouco. Tem que se saber o seguinte, quais foram, ou qual foi a agência de publicidade responsável. Que ganhou essa fortuna. Porque, assim, eu não preciso falar, né? Então, não, existe todas essas... A gente lembra de algumas campanhas eleitorais passadas, não é? Como eles faziam, né? E algumas gestões aí, como faziam as parcerias com agências de publicidade. Não estou dizendo que é o caso, pelo amor de Deus, mas tem que se investigar tudo, entendeu? Na CPI... Mas se for investigar... Não, tem que se investigar. Encontrar como é o caso das americanas, também, que foi outro absurdo. Por das isso que eu tenho foi... certeza que não vai. Não, pois é. O correto seria isso, né? Mas a gente sabe que se essa investigação for à frente com seriedade, certamente vai esbarrar com certeza. no amigo do meu, como é? O amigo do meu pai, do amigo do meu, o amigo do amigo. O amigo do amigo. O amigo do amigo. Aí vai dar problema. Vai dar problema, porque Olha, com certeza isso, né? no meio do caminho aí deve ter gente muito importante nessa cadeia sucessória aí de eventos e que vai deflagrar uma situação muito maior. Então, portanto, não sei se haverá interesse por parte das autoridades em chegar a essa conclusão. Olha, eu inclusive entendo que se os nossos parlamentares, ou então o próprio governo, através do Ministério da Justiça, propor uma regulamentação até inspirada, né,
na regulamentação dos fundos de investimento em que essas empresas têm que ofertar as garantias, né? Demonstrar essas garantias, né? São auditadas, e se acontecer alguma coisa, se quebrar, o governo assume até R$250 mil, porque o governo tem a obrigação de fiscalizar. Deveria ter algo nesse sentido, talvez não garantir até 250 mil, mas tem uma forma de você blindar, porque o mercado, esse tipo específico de mercado funciona através da confiança. Se quebra a confiança, quem vai comprar mais um produto digital? Quem é que vai entrar em um site e comprar sabendo que pode receber ou não um determinado produto ou serviço? Eu fico então, pensando... a confiança, a credibilidade não ficou só abalada da 123 milhas, mas todo o mercado digital. Mas olha, eu acho que nem abalou tanto. Eu vou lhe dizer por quê. Porque as pessoas compravam com a 123, não era porque era 123, não. É porque a passagem era da Gol e ele estava pagando um preço de ínfimo. Ele comprava passagem para ir para a Europa porque ele estava viajando pela empresa X e o voucher que ele recebia, passagem, não era da 123. Era da empresa. Era essa a segurança que o consumidor tinha. Perfeito. Como agora... Olha a responsabilidade. Eles só... Olha, as empresas de aviação todas honraram. O problema agora é daquelas que não foram emitidas. Eles compraram e elas não foram emitidas. A maioria deles é pacote. Rapaz, olha, tinha pacote que eles lançavam que era vendido 5 mil pacotes de uma vez, era tudo a preço de nada. Então, o que mais eu fico... eu não estou dizendo aqui que eu sou a dona da verdade, não. Eu estou aqui, né, pensando e viajando. O que será que a 123 tem? Porque como é que eu posso pensar que a 123 vendeu uma passagem de ida e volta para Nova York pela Gol, por exemplo, e que pagou a Gol em milha, o equivalente a R$1.000? Você acredita nisso? Olha, se ela pagou, tem alguma coisa aí no meio. É aquela coisa. Entendeu? O que a gente sabe é que o preço das passagens aéreas no Brasil são caríssimos. E não se justifica. É mais caro você viajar Salvador para Maceió do que Salvador-Lisboa. É mais caro. E, no entanto, a distância é pequena. Distância, né? E, no entanto, a distância é pequena. Assim, então, assim, quando você compara o preço das passagens aéreas em outros países, você vê que o preço é muito menor. Então, às vezes, eles já trabalham com um valor bem alto. E aí, quando em um determinado voo não tem todos os assentos preenchidos, eles abrem o espaço para receber milhas com os valores que pelo menos cobram o custo daqueles reais, né? Então existe a lei de mercado, então existe essa possibilidade. Olha, não tem não. Por outro lado... Desculpe, colega, mas não é assim. Tudo bem. Por outro lado... Não é assim. A visão. Mas não é assim. Por outro lado... As milhas por voo, elas só são disponibilizadas antecipadamente. É por isso que quando você entra para comprar dentro da empresa aérea, ela tem escalonado o valor das milhas. Só milhas, se você é ouro, se você é diamante, se você não é nada, porque tem aquele básico. Mas se você participa do clube de qualquer deles, você pode comprar com milha ou com dinheiro. Se você deixar para comprar em cima, você não encontra, pode até ter lá. Mas isso quando é o cidadão diretamente na companhia aérea, não é isso? Mas não tem como comprar de milha de outra pessoa. Você está explicando o cidadão comprando diretamente da companhia aérea, não é isso? Sim, porque não agora, tem como outras como coisas. Uma agência, né, porque a 123 milhas funcionava como uma agência só 123 de turismo. Como existe outras também, não tem só 123 milhas não. Então elas chegam, certamente tem um acerto diferente. Porque ele compra Sabe por que é um que lote fechado, não é um assento, ele compra 20, é 30, é 100 assentos. Não vende. Entendeu?
Não vende, porque para eles não existe isso, não como era o acordo entre eles. É por isso, não, eu não estou dizendo que eu sei o acordo, mas é impossível uma companhia aérea vender 20 lugares de milha num voo, é impossível. E o que é mais incrível em relação às companhias aéreas é que não a 1, 2, 3 milhas, as milhas que estão lá são de 15 mil pessoas. Não é da 1, 2, 3. Você entendeu que o buraco lá mais embaixo? Se não é da 1, 2, 3 milhas... É então, de 15 mil pessoas. O sujeito não comprou... Eles não dizem como era. Mas ele não Ah. compra pela 1, 2, 3 milhas. Ninguém compra passagem pela 1, 2, 3 milhas. Mas a 1, 2, 3 milhas não compra essas milhas por um intermediário. Quando você compra na 1, 2, Você 3, entra com você paga em dinheiro. Você entra com Ó. dinheiro e ele paga para a companhia aérea com milhas que adquiriu Ele através de um compra terceiro. dos terceiros, É isso? que ninguém Então. sabe como ele compra, para ter esse valor. Ninguém sabe. Esse é o ponto. Porque você compra em Esse dinheiro. é o ponto. Também. E você não compra dele. Quando você paga, Ele já tem. ele já comprou um terceiro, compra. empresa. Não, terceiro. você tem a passagem da empresa aérea. É isso. Entendeu? Ele usa Olha, essas a milhas que situação, comprou, ela é crítica. Ela é crítica. Tanto que quando perguntam a ele na CPI, como é que ele pode vender uma passagem a 1.089? Como é que ele paga a empresa aérea? O advogado fica calado, porque não paga. Não paga. Então, em algum momento, não ia durar tanto tempo. Isso não precisava dizer a ninguém, a gente sabe disso. Uma investigação criminal e abra. mais apurada pode vir, inclusive, caracterizar, entendeu? Ou pirâmide, né? Que é uma forma de estelionato, uma modalidade de estelionato, entendeu? Ou Eu fui dona de uma fábrica de papel, Golpe, né? de Uma embalagem. associação Ó, criminosa. um OCRIM. um OCRIM. deixa eu lhe dar um exemplo. Eu fui dona de uma empresa de embalagem de papel. Se o meu preço, porque os preços eram todos muito parecidos, alguém de um preço maior aqui, se por algum motivo eu ou qualquer outro, resolvesse fazer uma promoção, porque papel, o preço é igualitário. O grande problema é você ter cota para poder você produzir, porque no Brasil todo mundo já tem as cotas todas comprometidas. Esse é o grande problema, senão todo mundo teria uma fábrica de papel, né? Quando nossos preços alguém baixava, automaticamente os sindicatos iam para dentro da empresa e a gente tinha que abrir a planilha para dizer por que eu estava vendendo aquele preço que não era condizente com o mercado. Porque, de qualquer maneira, eu tinha que provar. Claro que a gente sabe que todo mundo você tem que chegar no ponto de equilíbrio, que é aquilo que você precisa se vender. Você se vendeu, pagou todo o seu custo, você pode diminuir o seu lucro, porque tudo que você vender dali para diante é lucro. Então, chegou no dia 20 do mês, você pagou todo o seu custo, qualquer preço que você venda é o quê? Lucro. Você já pagou todos os seus insumos, já pagou os seus empregados, já pagou tudo que você vender é lucro. É por isso que as pessoas chegam no final do mês e faz as chamadas promoções. Mas cadê que ninguém fiscalizava esses caras? Como é que você compra uma viagem para Paris para passar uma semana com passagem, com tudo, por R$ 2.500? Se você me permitir, Para mim, isso a 1, 2, isso é 3 bandidagem. milha está oferecendo vouchers, né? De milhas. De milhas para ser utilizado na própria 1, 2, 3 milhas. Mas nós temos aqui no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, das práticas abusivas, um inciso 12, que diz o seguinte: deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. E esses vouchers, pelo que eu tive de informação, era para você utilizar ad diem, não tinha uma data específica, entendeu? E apenas falava que o valor seria atualizado
não é? Monetariamente, e que para se utilizar, né, as milhas teria que se complementar o valor. Quer dizer, então você ainda teria que aportar, mas você teria que continuar né? a consumir e ainda aportar mais um complemento, que pode ser que você voe de novo ou não. Você repita, então isso é uma prática abusiva. Eu acho que eles poderiam até fazer isso, mas que alguma companhia aérea lhe dê a garantia de que vai, né, cumprir com o pacto firmado com ele, porque essa altura do campeonato, se fosse me dar minha passagem, a minha viagem, eu estava aceitando, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor brigar com quem não diz tem nada, que a opção, né, é do consumidor de pedir a restituição do valor, né, de remarcar a passagem, tá? Então você tem essas duas opções. Abatimento, que não é o caso, você não vai ter abater, porque você quer viajar, ou dinheiro de volta. Então, ou você tem um valor de volta, ou a remarcação da passagem. Como não emitiram a passagem, eles só podem dar o voucher, sem data, sem nada. Então isso é prática abusiva. Não, olha, eu tô doida para ver o que é que vai acontecer com o final dessa novela. Porque, rapaz, eu tô numa curiosidade que você não avalia. Mas nós estamos chegando. Só para complementar aqui, esse caso da 1, 2, 3 milhas, entendeu? Ele tem que ser o paradigma para um dos nossos parlamentares ou o próprio governo federal propor uma regulamentação específica, né, para os produtos digitais, os serviços digitais, né, que na verdade são todos serviços, tirando a venda de software, mas o resto dos produtos são serviços, em especial também as outras agências virtuais, né, porque existem muitas agências, você pega as franquias aí, o cara com um notebook e um celular, ele pode trabalhar vendendo passagem, hospedagem da casa dele, via franquia. Então, a credibilidade ficou abalada, né? Então, tem que ter algo que garanta que o sujeito vai comprar passagem, vai comprar hospedagem, vai locar o veículo, não é? Que eventualmente ele vai usar o Airbnb, entendeu? Ah, mas é diferente, sim, mas são infoprodutos. Ele vende a hospedagem. Nossa, aquilo é perfeito, viu? Entendeu? Então, assim, é importante que se pare, vamos botar a bola no chão. Gente, vamos fazer uma... Tem lei para tanta coisa, isso é importante, entendeu? Para evitar, inclusive, futuros golpes, né? Pirâmides, que não estou dizendo que é o caso, tá? Mas evitar problemas para o cidadão no futuro. O que eu estou lendo aqui é que ela fez uma parceria, uma fusão com a Max Milhas. Ainda que tenham administrações separadas, é uma fusão. E que estão compartilhando alguns investidores. Por conta disso, é possível que não haja recuperação, pelo que eu estou entendendo, né? Se a minha opinião aqui pessoal, se houver a oportunidade do consumidor receber a possibilidade de concluir seu sonho, porque eu entendo que é romper com um sonho, não é nem o valor da viagem. Imagina você sonhar com algo a vida inteira. Tem nordestino que mora aí em São Paulo que sonha em vir ver a família no Natal, gente, compra uma passagem para pagar em 24 vezes. Só para vir ver sua família, e aí? Leva 2 natais sem vir, mas vem. Às vezes tem 10, 15 que não vê a família, gente. Romper com o sonho de alguém, para mim, não tem indenização que compense. Eu aceitaria, desde que tivesse um órgão, né, que fosse garantidor da capacidade do cumprimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada sujeito tem o país que nasce que merece. A Suécia, desde 2021, está com a moeda digital. Quando a Suécia começou a pensar na moeda digital,
Os brasileiros que eu conheço, né, não nós que somos todos top das galáxias, dizia isso não vai dar certo. No Brasil, imagina, o Banco Central vai controlar todo o seu dinheiro, parece que o brasileiro tudo é milionário. Na Suécia, ninguém controla nada. O que eles querem, sabe o que é que o governo disse, lá o Banco Central disse? Eu quero é ter o tempo do consumidor, que perde tempo esperando troco, tirando o dinheiro da bolsa. Tempo é que vale dinheiro. Na realidade, não é nada de criptomoeda, nada. É uma moeda mesmo digital. Em vez de você tirar o dinheiro da carteira, é tudo digital, você transfere. A transferência, pense aí, minha amiga, o filho dela mora lá. Eles não sabem nem qual é a moeda, não quer nem saber. Chega, você vai para um restaurante, não sei o quê, só encosta assim, ó, na maquininha. E a relação da confiança é que o que vai sair do seu dinheiro é exatamente o dinheiro que você tem que pagar. Perfeito. Nós estamos chegando a 50 minutos, né? Acho que a gente aqui esgota aqui uma parte dos comentários sobre o tema. É um tema realmente muito... Nossa, essa 123 milhas me matava. É um tema que ainda vai dar muito o que falar. Talvez a gente possa retornar a esse tema aí depois das investigações das autoridades competentes, para dar um alento ao consumidor, né, de como proceder nesse caso. Vou deixando aqui meu abraço fraterno a todos vocês que participaram, que compareceram, vocês que estão assistindo. Nós temos aí agora 8 pessoas agora assistindo. Tinham 10, agora tem 8. Então, obrigado pela audiência e compartilhe, deixe o like e não esqueça de se inscrever no canal para demonstrar a nossa relevância. E deixe também sua pergunta, seu questionamento nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube. Um abraço a todos aí. O tema fala em viagem, para mim é mentira até do sério, mas é instigante mesmo, né? Cada um tem que ter um pouco de paciência e esperar para ver aí o que é que vai acontecer, porque Walter, que é o especialista, ele até pode falar bem melhor. Eu não sou, mas eu acho que vai ser um imbróglio aí. Bom, finalizando, o Código de Defesa do Consumidor, podemos dizer que é uma legislação viva, dinâmica. Ela se adapta à realidade do consumidor. Graças a Deus. Claro que depende também, não é, de eventuais complementos, como é o caso específico. Mas acredito que as nossas autoridades, no momento correto, não é, irá propor legislação para sanar esses problemas. Desejo a todos um forte abraço. Quem gostou, dê um like, compartilhe e até a próxima quarta-feira.